Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha. Assim ó, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, o fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de quê? Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. E quando a guerra vier, o que você vai fazer? Vai desanimar? Nananina, não. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua lei. O que ela é? Força pra continuar. Deus de maravilhas, que mara. E aí, mulherada, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, o fogo cai, a igreja canta e o inimigo vai ao chão. É fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de quê? Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som. Vocês, vai. Som da... de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som
Esse é o aleluia que o inferno detesta ouvir. E que bom, né? Que bom que a gente é o aleluia que ele detesta ouvir. Porque quando a gente levanta, ele olha e fala, ixi, ó quem acordou. Sai daí, agora vai me dar um trabalho durante o dia. Que nós possamos ser essa pessoa que incomoda o inferno, sabe? Com as nossas atitudes, com a nossa alegria, com a nossa disposição de vencer, de fazer as coisas, de recomeçar todos os dias. E tem uma música que a gente traz, né? E eu gosto muito de cantar ela logo que a gente começa esse momento de louvor, engrandecendo ao nome do Senhor, né? Que hoje a gente sabe que existem muitos louvores que falam muito sobre nós, mas a gente não pode esquecer que este momento é um momento de adoração, né? É um momento que é para Ele, é um momento que é para exaltar essa presença. Então que nós possamos convidar essa presença para estar aqui engrandecendo a Deus, que Ele é o dono de todas as coisas. Quero que você feche os seus olhos. E nesse momento, imagine como se Jesus estivesse entrando ali por aquela porta. E você vai render a Ele aquilo que você tem de melhor. Ah, mas eu não tenho nada de melhor. Mas você tem o teu louvor. Tem louvor que é melhor do que muitas orações. Às vezes a gente não consegue orar, mas o louvor, ele é a nossa oração. Então se nessa noite você falou, Senhor, eu não tenho nada para te entregar, eu quero te ensinar. Entrega o teu louvor. Entregue o teu louvor. E você vai começar a ver as coisas fluindo, as cadeias se quebrando, e você chegando mais perto do Senhor. Com essa intimidade, a gente começa ficando mais perto dele, quando a gente humildemente, a gente se humilha diante dele e fala que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso, e que só o nome dele nós queremos engrandecer nessa noite. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, levante as suas mãos e cante. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome. Tudo que nós queremos, Senhor, nessa noite, que nós diminuamos para que tu cresças em nós. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo o bem que o Senhor tem reservado para nós. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus, pode aplaudir ao Senhor. Esse Deus grande, esse Deus que é muito digno de ser louvado e adorado, exaltado. Nós te louvamos por tudo que tu és, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quantas vezes a gente quer parar, né? Quantas vezes a gente quer desistir? Quantas vezes a gente quer mudar o curso da nossa história, da nossa trajetória? E como a Thalita falou no começo, né? Que ela quis muitas vezes fazer o papel de Deus na vida dela, né? E quando a gente quer tomar as nossas próprias decisões, geralmente a gente erra, né? Geralmente a gente erra. Mas eu ouvi uma coisa que me fez mudar. Porque Deus é um Deus, eu falo que Deus é um gentleman, porque Ele ouve a gente, né? E eu brinquei no começo que a gente gosta de falar, né? E você acha que Deus ia dar isso pra gente se Ele não gostasse de ouvir a gente? Não estou falando que Ele não gosta de ouvir os homens, né? Estou falando que tem um quê ali, né? Por nós, suas filhas amadas. Quando a gente decide por algo, Deus abençoa decisões. Quando eu ouvi isso, Deus abençoa decisões. Isso mudou algumas coisas dentro da minha vida, nas minhas escolhas. Entre elas, eu tenho uma filha, eu queria muito um outro filho. E eu estava passando por um processo de depressão, ansiedade, né, com medicação, um processo assim, bem difícil na minha vida. E eu sou apresentadora de TV e era uma pressão muito grande você estar todo dia ali, você tem que estar bem, sorrindo, né? E eu queria um filho. Eu falei, Senhor, é a prova de que eu vou ser curada da depressão e da ansiedade, porque você ser mãe não é nada fácil, não. Você tem que estar muito bem emocionalmente, psicologicamente, porque senão você pira. Então, olha a prova que eu pedi para Deus, né? Abusada, né? E aí, eu engravidei. Deus me deu meu segundo filho. Mas aí no meio do caminho, Ele falou para mim, olha, você me pediu um filho para eu provar para você que você dava conta de fazer tudo que você queria. Só que mais do que você ter um filho, eu quero saber se você pode entregar esse filho para mim. Imagina você ouvir isso de Deus, a pessoa que você mais ama, que você mais confia, te pedindo uma coisa dessa. Eu tive uma gravidez ectópica, meu bebê estava nas trompas. Só que foi uma decisão que eu não tinha muita escolha, porque se eu não tirasse, ele já estava de 1 mês e pouco,
eu poderia morrer. E o que Deus quis me ensinar com isso? Eu falei: Senhor, amém, eu te entrego. Essa vai ser a maior oferta que eu vou poder te entregar na minha vida. Não vai ter carro, não vai ter casa, não vai ter fama, não vai ter nada, nada, nada. Mas essa vai ser a maior oferta, porque eu me lembro de ter pedido poucas coisas para Deus, né? Eu perdi minha mãe muito nova, eu tinha 17 anos. E eu me lembro que na época eu orei muito pela minha mãe, mas eu sabia que Deus ia levar, e ela sofria muito. Então eu entendi até quando Deus levou minha mãe. Então eu pedia poucas coisas para Deus. Mas quando Ele me pediu isso, eu falei: não acredito que o Senhor está me pedindo isso. O Senhor podia me pedir qualquer coisa. Mas a palavra de Deus diz que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Isso faz 1 ano e pouco, mais ou menos. Eu ainda não entendi o porquê dessa decisão, por que Deus me pediu isso. Mas quando a gente obedece, a gente não sacrifica. Então não foi um sacrifício fazer isso. Eu apenas devolvi algo que Deus me deu. E Ele só pode dar algo para a gente se a gente puder devolver isso para Ele. Deus só pode te dar aquele carro que você quer se um dia Ele te pedir no altar, e se você puder devolver isso para Ele. Eu não sei se Ele vai me dar mais a oportunidade de gerar mais um filho, mas eu sei que eu tive a oportunidade